E aí, moçada, tudo certo? Eu sou o Lua Lepec, tá começando o segundo Lepecast de todos os tempos. Aqui a gente conversa sobre qualquer coisa. E o papo de hoje é transcendência, a necessidade de experiências transcendentais numa geração vazia de sentido. Baita nome de artigo científico esse que eu coloquei. Mas é sobre isso que eu quero falar, sobre transcendência, sobre uma geração vazia de sentido. Será que a nossa geração não vê sentido nas coisas? Eu acho que você pode me responder. Qual é o sentido das coisas? Se você conseguiu responder, quer dizer que nós não somos uma geração vazia de sentido. Mas na verdade essa pergunta é uma pergunta um pouco desonesta, porque faz muito tempo que isso é perguntado e muita gente não conseguiu responder ela. Se você olhar, por exemplo, o rei Salomão, que foi a pessoa mais sábia que já existiu, talvez, disse que a vida não faz sentido. Quem somos nós para acharmos sentido na vida? Mas quando eu falo vazia de sentido, é uma geração que não encontra sentido nas coisas que faz. E que faz coisas que não tem sentido nenhum. Que não tem razão de ser. Veja que um pai, por exemplo, e uma mãe, eles fazem coisas com o sentido de trazer o conforto para um filho. Eles cuidam daquela criança, porque tem um propósito maior. Mas se nós olharmos aí para a nossa geração, parece que as coisas que são feitas não são feitas com nenhuma razão. Não tem por que fazer o que é feito. E isso reflete no que as pessoas fazem hoje em dia, que é a supervalorização da experiência. O que é isso? Todo mundo corre atrás de experiência. Por exemplo, você prefere pegar um Uber do que pegar um táxi. Por quê? Porque no Uber tem balinha, porque no Uber tem aguinha, porque no Uber você tem um serviço um pouco melhor, a experiência é melhor. Claro que também tem a questão do preço. Raramente você vai pagar mais barato por uma experiência melhor. Esse parece ser um caso. Mas o que as pessoas têm feito hoje em dia, os empreendedores modernos, eles têm visto que as experiências são as coisas que as pessoas mais procuram. Então eles cobram mais caro pela experiência. Qual é a diferença de você comer num Madeiro do que você comer num McDonald's? É a experiência. Quando você entra no Madeiro, tem uma pessoa bem afeiçoada que vem te receber, te recepcionar e chama você de senhor. Mesmo que você esteja com roupas rasgadas, ou com camisas de banda, ou qualquer coisa assim. E isso é uma coisa que as pessoas vão atrás e elas buscam pagar mais por isso. Mesmo que o preço seja maior, elas preferem ir nesse lugar, porque elas estão ali para viver uma experiência. Olha o exemplo das barbearias. Hoje nós temos vários barbershops por aí, que nem são mais barbearias ou cabeleireiros, agora são barbershops. Tudo decorado, você entra lá, tem cerveja artesanal, você entra lá, tem mulheres dançando num cano, você entra lá e tem alguém te recebendo para estacionar o seu carro num lugar e manobrar ele para você. Tem champanhe, tem tudo isso. Alguns dias atrás eu fui numa ótica e eu não lembro o nome. E também não vou falar se eu lembrasse, porque nós não estamos aqui fazendo propaganda de ninguém, já que ninguém quer me patrocinar. Aliás, se você quiser me patrocinar, pode mandar coisas para mim aqui que eu posto aí, tá? Nas minhas redes sociais, já que eu uso tanto as minhas redes sociais, eu posto que você mandou coisas para mim e assim você pode ganhar mais dinheiro com as coisas que você faz e vende. Mas enfim, eu fui numa ótica, num lugar que vende óculos, e é ótica o nome, se eu não estou enganado. E aí tinha a moça perguntou se eu queria água, ou se eu queria champanhe, ou se eu queria refrigerante, ou se eu queria suco natural. Eu pensei, nossa, ela tá querendo me ganhar pela experiência, ela tá querendo me ganhar pelo atendimento. E é isso que nós vemos hoje. Por que as pessoas vão atrás de experiências? Na maioria, os jovens buscam se encaixar nisso, né? Eu não vou falar tanto aqui das pessoas adultas, assim, adultas
não adulto, porque eu tô ficando velho também, mas mais velhas, assim. Tô falando mais para jovens, talvez para adolescentes, porque é aí a minha faixa etária. A minha idade mental é a idade mental de um adolescente e a minha faixa etária é a faixa etária de um jovem, né? Mas os jovens vão atrás de experiências, eles buscam se encaixar em alguma ideologia, fazer parte de algum grupo ou de alguma religião, porque eles querem experiências, eles querem passar por coisas assim. Veja, os jovens que buscam em religiões, e às vezes as religiões são coisas meio estranhas, ou as experiências que eles buscam são coisas meio estranhas, ou eles têm as experiências que não estão num âmbito religioso, como se fosse uma religião. É aquilo que eles fazem da vida. Tem gente que vai na igreja uma vez por semana, ou 2 vezes por semana ali no fim de semana, para fazer parte de um culto. Mas tem gente que vai, por exemplo, numa balada, uma vez por semana, e faz dessa balada parte de um culto. Uma balada top, que toca sertanejo universitário, que toca músicas maravilhosas, que falam de cornice e coisas assim, que não tem sentido. Então reflete o que as pessoas estão buscando de sentido na vida. Não que às vezes nas igrejas não tenha músicas que não tem sentido, porque às vezes tem algumas músicas que não fazem muito sentido, e também isso reflete o quão rasa é a sociedade, né, que nós estamos vivendo aí. Mas tem religiões que são um pouco mais deep, que são um pouco mais profundas, experiências que são um pouco mais profundas, e as pessoas buscam. Por exemplo, a ayahuasca, se é assim que se pronuncia, né, que é tipo um chá de santo daime, um chá que as pessoas tomam e tem ali alucinações, e faz parte de um rito sagrado de alguma religião. As pessoas vão atrás disso. E os que usam drogas recreativas, drogas para recreação, e que querem a legalização da maconha ou coisas assim, tem isso como a ideologia de vida deles, e buscam na experiência que a droga dá algo que vai dar sentido à vida dela. É isso que essa pessoa vai buscar, e também nas ideologias há essa busca. Se você olha para as pessoas que são ferrenhamente de direita e ferrenhamente de esquerda e defendem as pautas e fazem manifestações por aí, acontece a mesma coisa. Elas buscam viver essas experiências porque elas querem dar um sentido na vida, mas parece que esse sentido nunca chega. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu converso com muita gente que se sentiu assim, e eu converso com gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo de religião, e de tudo quanto é tipo de experiências e backgrounds da vida. E essas pessoas geralmente não encontram um sentido na vida em si mesma. E essa que é a questão. Será que a vida em si mesma tem um sentido? E as pessoas estão buscando algo que não existe, só que essas experiências prometem para elas? Talvez não exista um sentido na vida em si, mas as experiências dizem que o sentido existe, o sentido está ali. Então essas pessoas correm atrás desse sentido e nunca encontram. Eu não sei se você está entendendo essa ideia que eu estou querendo passar até aqui, mas eu não vou cortar nem parar por aqui, porque eu quero continuar falando sobre isso. O que eu quero dizer é que as experiências, elas buscam preencher uma lacuna que talvez nunca seja preenchida. As pessoas vão atrás disso. E o problema de tudo isso é a inconstância. Porque essas experiências, elas enchem momentaneamente, mas elas não transformam as pessoas. Porque todo tipo de transformação acontece na constância, em você fazer algo sempre e tornar aquilo que você quer mudar em você um hábito. Você insere esse hábito na sua vida e aí você faz com que a sua transformação aconteça. É assim com a leitura, por exemplo. Se você é uma pessoa que não tem o hábito da leitura e você quer adquirir isso, você precisa começar a ler todo dia mesmo, que seja um saco ficar fazendo isso sempre, e persistir até que você transforme isso num hábito. Isso é uma coisa que é básica, muita gente sabe que se você não quer fazer uma coisa, mas você precisa fazer aquilo, a repetição vai fazer com que aquilo se torne um hábito e você tenha isso inserido na sua vida. E quanto tempo leva para você tornar algo um hábito para você?
tem duas linhas principais que falam sobre isso, que falam de quanto tempo leva para que algo se torne um hábito na sua vida. A primeira, mais antiga, diz que leva mais ou menos 21 dias para você transformar algo em um hábito. Então você faz por 21 dias todo dia aquilo que você quer que seja um fato na sua vida sempre. Só que tem outra teoria, que é uma teoria mais recente, que diz que leva 66 dias. E você tem que persistir fazendo aquilo que você quer que se torne um hábito por 66 dias na sua vida. Agora, pare para você pensar nas coisas que você faz, em tudo que você faz. Divida essas coisas assim no que é bom, no que é ruim, as que você quer continuar a fazer, as que você quer deixar de fazer. Para você poder julgar o que você deve continuar a fazer, o que você quer deixar de fazer, veja quais são as consequências das ações que você tem. Se elas têm feito bem ou mal para você. Daí você consegue discernir se elas são boas ou ruins para você. Se você pensar assim, não tem nada que eu quero mudar, então me desculpe, tá? Você é um ser humano perfeito, anjo do céu, forma de vida evoluída, esse podcast aqui não é para você, tá? Ignore esse conselho aqui, como você ignora também a realidade de que você tem defeitos como qualquer outro ser humano. Mas parando para pensar em tudo que você faz, você vai ver que tudo que você faz é hábito. Até as coisas que você não quer fazer. Até aquelas que você se pergunta, por que eu fiz isso de novo? Se eu sei que isso me prejudica. É porque é um hábito. Isso que você continua fazendo é algo que você sempre faz. E quem que tornou isso um hábito se não foi você mesmo? Repetindo isso sempre. Talvez você começou a repetir essas coisas por conta dessa falsa sensação de sentido que essas coisas trouxeram para você. Também tem outra coisa que é importante, você vai perceber que há uma inclinação para você fazer o que é ruim e que você não deveria. Principalmente no campo do pensamento. Você sempre pensa nas coisas ruins que você não quer fazer e acaba fazendo elas porque isso já se tornou esse hábito para você. Na ótica cristã, aliás, isso está enraizado no ser humano por conta do pecado. É essa explicação que o cristianismo dá do porquê que nós temos essa inclinação para o mal. Para mim isso faz muito sentido, porque eu acho que a nossa mente ela é habitada por coisas sujas toda hora, coisas que nós não deveríamos fazer. E acho que se não fosse assim, não teria nenhum mal no mundo. Mas até as pessoas que são boas, entre aspas, elas têm esses pensamentos maus às vezes e buscam fazer coisas que não são saudáveis, por exemplo. Um exemplo disso, quando eu era menor eu não tinha dinheiro, não que agora eu tenho, tá? Se você vê a minha conta no banco, você chora. Eu só não tenho mais dinheiro porque eu não tenho patrocinadores nesse podcast. Então eu faço o favor de me sustentar a internet. Se você quer me patrocinar, sei lá, converse comigo, me mande um inbox em algum lugar aí, me procure no Instagram ou alguma coisa assim. E você vai ter o prazer de fazer a sua marca ser apoiada por uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade. Entre em contato comigo para você me dar coisas de graça. Mas, voltando lá na minha infância, quando eu não tinha dinheiro, eu lembro que eu imaginava, nossa, se eu tivesse algum superpoder, eu ia entrar no mercado, eu ia pegar tudo que eu quero comer e ninguém ia perceber. Eu não devia, será, se eu tivesse um superpoder, tentar salvar a humanidade ou fazer algum bem para a humanidade? Mas era isso que a minha mente inocente, entre aspas, de criança, pensava. E isso demonstra o quanto a minha mente inocente já é perversa. Quando você vê crianças pequenas, você percebe que elas também têm perversidade em si mesmas e elas também já, parece que naturalmente, têm essa inclinação para fazer coisas que elas não deveriam fazer. Perverso e enganoso é o coração, né? As pessoas que buscam essas experiências que são vazias de sentido, elas dizem, siga o seu coração, paz e amor. Mas eu falo para você, não faça isso, porque seguir teu coração é errado. Quanta gente seguiu o coração e fez coisas que não deveria, tipo trair a esposa ou coisas assim. O seu coração, ele julga as coisas segundo o engano e a perversidade que já há nele.
E ele sempre vai preferir manter os velhos e os maus hábitos. E mudar um hábito não é fácil, mas é o jeito certo, já que a outra opção é você se manter nessa futilidade e nessa experiência só que você vai ter sempre. As pessoas, elas buscam experiências que são rasas. E é exatamente isso que as experiências proporcionam para nós. Como elas não são constantes, elas proporcionam algo raso que não vai levar você à mudança, mas vai levar você a uma sensação de que você está fazendo algo por si mesmo. As pessoas, elas querem, por exemplo, no fim de semana, às vezes, ir no meio do mato. E ficar lá no meio do mato algumas horas, ou talvez um dia, ou posar lá. Mas elas não querem viver lá no meio do mato sem internet, sem nada do que elas têm aqui na cidade. Por que isso? Porque elas querem só a experiência rasa. Porque lá no meio do mato tem mosquito, porque lá no meio do mato elas vão estar longe das coisas que elas têm aqui na cidade. E assim são as experiências fúteis que a gente tem. Elas são momentâneas e elas não vão mudar o nosso modo de ver a vida. É como se fosse uma droga, ela dá um sentimento de dever cumprido para você. Quando você vai e faz algo raso, você pensa que você está fazendo algo de bom por você, mas na verdade você está fazendo algo que não vai mudar a tua vida. Então o que você tem que fazer? O que a gente pode fazer? Será que eu sou contra essas experiências momentâneas? É óbvio que não. Eu acredito que a vida é feita para ser desfrutada. As experiências, elas podem iniciar alguma coisa em nós, mas nós não podemos viver das experiências, porque senão a gente vai ser sempre uma pessoa rasa. Eu acho que o certo é que a gente saiba escolher bem as experiências que nós devemos tornar hábitos em nós. E essas experiências, elas vão passando de pessoa para pessoa, de pais para filhos e coisas assim. E olha só que geração maravilhosa que nós temos, que é a próxima geração. Eu vejo, pessoas por aí nas redes sociais e tudo mais que são pais dessa nova geração que está vindo e que reflete essa busca de experiências em falta de sentido, uma futilidade enorme. E eu vejo a diferença entre as crianças de hoje em dia e as crianças quando eu era criança. Eu lembro assim que eu tinha roupa rasgada, que eu andava de moletom, que eu vestia as roupas que me doavam, essas coisas assim. Aí eu vejo as crianças hoje em dia, os pais vestem as crianças como se elas fossem já adultos. E a criança é ridícula. Você olha pra criança, é uma coisa tão... meu Deus, eu não consigo nem expressar direito como que é. Mas você olha ali e vê que os pais estão querendo transformar aquelas crianças em alguma coisa assim que não dá pra saber o que é. Porque elas transformam essas crianças também em experiências momentâneas e rasas. Não importa você educar o teu filho muito bem, importa você comprar uma roupa bonita igual de adulto para que ele tenha curtidas no Instagram. E isso faz sentido? Eu não sei se faz sentido. Será que eu tô louco? Me diga aí você se eu tô levando muito a sério essas coisas, porque eu não acho normal. Eu acho que isso demonstra que as pessoas não estão muito bem da cabeça quando elas fazem esse tipo de coisa. Ou não sei se da cabeça, mas bom, essa supervalorização da experiência no final vai fazer com que tudo seja raso, que você não tenha experiências solidificadas e concretas, que você tenha só algumas coisas que você fez e você não construiu nada. E é importante, para o bem da sociedade em geral, construir alguma coisa. E para sua vida também, porque você construa coisas, que você torne hábitos. E aí você vai ter esse senso real de realização que você não tem com as experiências. Quando você busca uma coisa que vai te satisfazer momentaneamente ali, você consegue ter uma sensação de realização momentânea, mas ela já acaba.
e você volta para a vida real e nada mais é tão bom assim. Quando uma pessoa vai lá naquela balada top sertaneja, ou vai lá ver um grupo de pagode ao vivo, e essa pessoa tem como objetivo de vida, sei lá, sair com todo mundo, pegar todo mundo, ficar bêbado ou qualquer coisa assim. Quando ela volta para a vida real, ela não vai se sentir tão feliz assim com as escolhas que ela tem feito na vida. Então a gente tem que saber escolher, ao invés das experiências e da futilidade que nós já temos aqui dentro de nós, as coisas que são concretas e solidificar a nossa vida nessas coisas que são concretas, para que a gente possa ter algo legal construído, não algo que toda vez que eu experimento, que eu experiencio aquilo, eu fico mais triste, ou aquilo me dá mais agonia, ou um sentimento de que eu devia mudar de vida. Se você acha que você tem que mudar de vida, então mude de vida. Não fique se lamentando pelos cantos porque você não consegue, sendo que você nem tenta. Então esse foi o LPcast, o segundo LPcast de todos os tempos. E eu volto daqui uma semana. Sim, já que nós estamos falando de constância e hábito, eu decidi que a constância desse podcast vai ser uma vez por semana. Então daqui uma semana nós temos o próximo episódio, que está imperdível, assim como todos eles. E se você acha que não, você está errado. Até o próximo episódio.